AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCADIagro, o software de gestão feito para o produtor rural. Calma, o episódio já vai começar, mas antes eu preciso te contar uma novidade. A partir deste episódio nós estamos lançando o Clube do Gestão Rural. O que é o Clube do Gestão Rural? O Clube do Gestão Rural é uma comunidade exclusiva para quem é ouvinte do podcast Gestão Rural. Qual é o objetivo que a gente tem ao criar essa comunidade? É a gente estar mais próximo de quem nos escuta, é tu poder contribuir com temas para o podcast, é tu poder contribuir com convidados, sugestão de convidados do podcast. E para isso, a gente também vai te presentear por tu participar dessa comunidade. A partir do momento que tu participa da comunidade, todos os meses tu vai estar concorrendo em cada episódio do mês a um presente exclusivo, a uma caneca exclusiva e personalizada do Gestão Rural que só tu vai ter. Eu não vou ter aquela caneca, o Jonas não vai ter, o Ozaki não vai ter. Só tu vai ter aquela caneca se tu for sorteado no mês. E como que tu faz para participar dessa comunidade? Basta tu te inscrever apontando para o QR Code que está aqui na tela, ou na descrição deste episódio, ou acessando clubegr.scadiagro.com.br. Vai lá, te inscreve, deixa o teu nomezinho, teu e-mail, teu telefone e, se quiser, indica já ali uma pessoa para que a gente possa entrevistar no podcast Gestão Rural. Beleza? Então, conto com vocês, chega junto na nossa comunidade, vamos ficar mais pertinho e agora partiu para o episódio. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com meus parceiros aqui da SCADIagro. Hoje estamos desfalcados. Hoje o nosso camisa 10 camisa 10 não tá, o cara não tá. Que ajeita as bolas. Não pode. Não pode. Mentira. Mas infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente, nós vamos gravar. Mas tá, né? Mas tá no nosso coração. Tá no coração. E como você sabe que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E neste episódio estamos aqui com Bruno Gurgel, cara, lá da AgroMoney, economista formado pela PUC. Estamos gravando aqui na PUC, inclusive, estamos né? gravando na PUC. Com atuação aí em gestão econômico-financeira, atualmente é head de operações lá na AgroMoney. Trabalhando com o nosso querido Toninho, mais conhecido como Antônio da Luz, né, cara? Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Gestão Rural, cara. Imagina, eu que agradeço vocês, Paulo, Gabriel, todo mundo que... adorei receber esse convite, uma honra estar participando com todos vocês nesse podcast que eu gosto bastante de ouvir, né? O Antônio está sempre participando também, então é uma honra estar aqui também dando trilha aí nos passos do Antônio, poder conversar bastante com vocês, passar um pouco da minha visão sobre a gestão, que é o meu dia a dia, né? O que eu faço aí todo dia da minha vida aí nos últimos anos. Então, que bom, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Isso aí. E aí, Gabriel? Tirei o cara das férias. Né? Sabe como é que eu sou, né? Você é entrão. Tentei ligar para ele, não atendeu. Falei, mandei um áudio na sequência. Aí ele mandou um áudio. Pois é, tô em férias. Se precisar falar com o pessoal lá, eu falei, não é com o pessoal, Magrão. Pessoal não, pai. É tu mesmo. Tá aí o cara. Mas é legal, assim, ó, antes da gente começar, é até bacana, né, a gente comentar isso, né? Não sei se você já percebeu, tá escutando, tá assistindo a gente aqui agora, nós estamos direto gravando presencialmente agora, Sim. Né, cara? Então, uma nova fase aí do Gestão Rural, fase. Que não é só levar o conteúdo assim, dessa maneira, mas também tá mais próximo, né, cara, de quem ouve a gente e tá no nosso dia a dia aí. Exatamente. Né, inclusive, a gente vai ter algumas ações, né? A partir desse episódio, nós vamos ter algumas ações aí para que tu, que está sempre com a gente aqui, que está sempre com a gente no teu ouvidinho, ou tá nos assistindo no YouTube, que tu também esteja mais próximo da gente, participe mais e seja premiado por estar aqui com a gente. Exatamente, né? Isso aí. Então vai ter muitas novidades aí, que vai ter um monte de coisa aqui que vai acontecer. Exatamente. Mas pra gente começar esse episódio aqui, Bruno, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Então, na verdade, eu até vinha pensando, né, vindo para cá, como que a gente ia conversar a nossa conversa, né? E eu fico muito feliz de estar aqui na PUC, que me acolheu muito bem quando eu fiz a minha faculdade aqui, né? Fui formado em Ciências Econômicas, sou economista,
já 6 para 7 anos formado, efetivamente. E a minha trajetória no agro, eu considero que ela não é das mais comuns, né? Eu não tenho parentes produtores rurais. Na verdade, a minha família até vem do interior, a parte da família da minha mãe vem de Pelotas, mas não tem ligação com o agro direta, né? Todos nós temos indiretamente, sim, mas de forma direta nunca tive essa ligação, né? E ao longo da minha vida ali, quando entrei na faculdade, a minha mãe na época tinha um namorado, meu padrasto na época, que é produtor rural até hoje, produtor de arroz ali em Santo Antônio da Patrulha. Ah, verdade. E aí naquela época eu convivia aos poucos, né? A gente de vez em quando ia para fora, na fazenda, não gostava muito, né? Sempre fui porto-alegrense, né? Para mim, eu até brinco, né? Canoas ali, passou ali a BR, já é interior para mim, né? Então, não era das minhas atividades mais favoritas ir para fora com eles, mas íamos, né? Com o tempo, estudando na faculdade, esse meu ex-padrasto, na época, muito atuante também no setor do arroz, e conhecia o Antônio, era muito amigo do Antônio, e aí pintou uma oportunidade de estágio, na época, no Senar, né, na Farsul, na assessoria econômica, onde o Antônio é o economista-chefe. E eu estava recém começando a faculdade, muito jovem ainda, não entendia praticamente nada de economia, do agronegócio muito menos, né? O pessoal na capital, e é um dos grandes gargalos, eu diria, ainda hoje, não conhece muito a realidade do poder do nosso setor, do nosso estado ainda no setor, né? Então, eu não conhecia basicamente nada. E aprendi tudo com o Antônio, com o pessoal da Farsul lá, né? Na época, a Daniele, o Rui também, economistas, meus colegas até hoje. E fui desenvolvendo lá dentro da Farsul o conhecimento macro. Na época, a Farsul até hoje é voltada mais para esse âmbito macroeconômico. E de lá eu fui crescendo e desenvolvendo as minhas habilidades até que surgiu a oportunidade de ingressar na AgroMoney. E aí sim, poder especializar mais e focar mais numa atividade que é a gestão econômica, né, que é o nosso serviço hoje. E ali dentro fui crescendo e aprendendo, me desenvolvendo junto com as atividades, né? Colocando a mão na massa. Então, tudo que eu sei hoje eu aprendi fazendo, aprendi enfrentando os problemas e conhecendo as dificuldades. E hoje o meu dia a dia é basicamente esse, né? Então, contato com o cliente, ajustar tudo que tem que ser ajustado do planejamento financeiro, como é que estão as coisas, como é que está o custo, como é que está o resultado, fluxo de caixa, enfim. Então, hoje o meu dia a dia é resolver problema, ajudar o produtor a ter o seu negócio mais bem desenvolvido e estável aí para passar todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? E por que tu foi para a economia, assim? Qual foi o teu gatilho de, olha, cara, vou fazer economia? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não tive um grande gatilho. Eu, na época, eu sempre gostei muito de futebol, né? Em época de Copa do Mundo, o assunto também tá no radar, né? Jogava muito futebol no colégio e gostava muito de matemática, né? Então, tinha essa facilidade com a matemática. E pensei, óbvio, né, vou acabar indo para a área de exatas, né? E aí, na época, minha irmã mais velha, né, formada em design de produto, gostava muito de fazer desenhos, e eu vou fazer arquitetura. De repente, é algo interessante. Tem matemática, gosto de geometria. E aí, na época, eu pensei, arquitetura vai ser um curso que provavelmente vai ser eu e mais um monte de arquitetos. Talvez não seja a melhor alternativa. Então, matemática e engenharia, vamos fazer uma engenharia, por que não, né? Aí eu pensei, para eu me destacar na engenharia, eu provavelmente vou ter que estudar pra caramba. A engenharia é um curso difícil. E aí, na época, o meu colégio fazia muito aquelas feiras de carreiras, né, para o pessoal se desenvolver. E a PUC faz até hoje. Numa dessas da PUC eu vim me inscrever. Acabei deixando para a última hora a inscrição, né? Quando fui me inscrever, não tinha nem arquitetura, nem engenharia. Dos cursos de exatas, na época eu achava que era um curso de exatas, né? Tinha economia. Me inscrevi junto com um colega e vim aqui no prédio 50 da PUC, na Escola de Negócios, eu e meu colega, fazer o tour pelo andar da economia e descobrir o que era o curso de economia. E ali eu sabia que era o que eu ia fazer. Foi pisando no 9º andar ali do prédio 50 que eu descobri a minha vontade, o que eu ia fazer, e foi ali que eu decidi ser economista, né? A partir daquele momento eu já não queria nem mais estudar para vestibular, eu só queria entrar na faculdade e fazer o que o pessoal me mostrou que um economista fazia, né? E ao longo que obra do acaso, hein, velho? Sim, foi bem... doido, sabe que nos meus curtos anos de vida, né, os 29 anos de vida, eu nunca tive planos muito exatos, desenhados, né? Eu ia construindo e sempre dando o meu máximo, fazendo bem o que eu estou disposto a fazer.
E eu digo que o que aconteceu foi uma obra do acaso, mas ia acontecer em algum momento, eu ia achar a minha vocação que eu ia fazer, né? Então eu não sabia que ia ser economista, virei economista. Não sabia que eu ia trabalhar com agro, trabalho com agro. Então, e hoje é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço muito bem e vou fazer pro resto da minha vida, né? E o teu padrasto, ele curte pra caramba essa Sim. parada de número, Sim. né, velho? Eu conheço ele, agora eu me lembrei. O grande saudoso Marco Aurélio. É, nossa, velho. E sabe um ponto legal também, assim, dentro dessa tua trajetória, né? Porque entrar numa federação, como é a Farsul, né, o Senar ali, te dá uma visão macro, igual você comentou, né? De, poxa, como que funciona o agro aqui no Rio Grande do Sul, né? É você começar a olhar os indicadores econômicos, óbvio. Você não vai o produtor não usa aquilo para tomar decisão. Ele é utilizado numa política pública, né, para você levar as demandas do setor para o governo, enfim, para uma série de questões ali mais setoriais, né? Mas isso provavelmente deu uma bagagem muito interessante, né, cara? Sim. O que mais te surpreendeu nesse aprendizado, né? Porque, pô, eu não conheço nada de agro e vou trabalhar com agro. Sim. O que te surpreendeu nesse processo, assim, cara? Sim, com certeza o tamanho, a importância, a relevância do setor para o país e para o mundo, né? Enquanto estudante de economia, né, a gente ouvia falar oferta, demanda, preço, câmbio, tudo. O que eu menos via era falar sobre produção de grãos, da pecuária. O que eu menos ouvia falar era a oferta e a demanda do agro, né? Então, poder ver que a lei econômica funciona tão bem na prática, no agronegócio, e nós somos o principal, digamos assim, hoje em dia nessa questão casou, né? Então eu poder ver o que eu aprendia na faculdade de forma prática acontecendo e sendo relevante, né? Ou seja, algo importante, algo que está no dia a dia de todo mundo, das pessoas, mas que muitas vezes a gente não sabe, né? Então, com certeza, isso foi o que mais me surpreendeu. O tamanho, a importância e a relevância do setor para a economia de forma geral e do Brasil no setor, né? Então, se eu não tivesse trabalhado na Farsul, se eu não tivesse ido para o agro, eu provavelmente não saberia disso, né? E hoje em dia é uma das coisas que eu, enquanto tendo passado por essa experiência, ou seja, de não saber nada e depois, né, ir atrás e descobrir o tamanho, que eu tento passar para as pessoas que eu conheço que não são do setor, né? Porque meus amigos são todos da capital, são todos aqui de Porto Alegre, a família, então muitas vezes não sabem, né? E não sabem porque não vão atrás, não é a dificuldade também da gente de comunicar bem, né? Exatamente. De trazer a relevância e mostrar as coisas boas que a gente faz no nosso setor e que se tu for pegar ali, grandes setores no país não fazem, né? E que a gente faz também. Então, tento passar isso para eles porque eu vivi na pele essa ignorância, né? Eu não sabia, não tinha noção nenhuma e isso foi o que mais me surpreendeu e, com certeza, foi ali que eu criei a bagagem para entender como funcionava toda a estrutura do agronegócio, tanto a parte econômica, né, de oferta, de demanda, formação de preços e tudo mais, quanto também aprender a convivência do setor, né? Conhecer as pessoas, do que as pessoas do setor falam, do que elas precisam, né? Para depois poder efetivamente avançar no trabalho e fazer o que eu faço hoje, né? Sim. Cara, aí sim, fazer o que eu faço hoje, né? Deu um gancho perfeito aí para eu fazer uma pergunta aqui. Agora entrando no assunto que hoje tu domina e que é o teu dia a dia, no dia a dia, assim, com os produtores que vocês atendem lá, que tu atende, qual é o erro que tu vê, assim, que ele mais se repete quando o assunto é gestão financeira? Mas, assim, não de teoria, né? Que tu vê de verdade acontecendo, assim, na fazenda. Eu acho que o principal erro, e aí não só dos produtores que nós atendemos na AgroMoney, né? Até porque hoje os produtores que já são nossos clientes, eles já têm uma outra... Tá numa outra prateleira. Os erros já são diferentes, né? São muitas vezes erros mais específicos de cada um, não há assim um erro em comum, eu diria. Mas o que eu mais vejo como problema é a falta justamente de organizar as informações para poder tomar a decisão, né? Ou seja, a qualidade da informação que é gerada lá na atividade, na lavoura ou no próprio financeiro, né? Como que eu posso olhar para aquilo
e saber que eu estou olhando para a coisa certa, né? Então, a gente tem muitas vezes esse problema quando chega um cliente novo, eu sei tudo, tá tudo na minha cabeça, tá tudo no papel, mas, né, ou às vezes até tem um sistema, tem um software, mas não usa muito bem, né? E aí acaba muitas vezes culpando o próprio software. E aí eu sempre digo, eu vou dar o meu melhor para juntar e organizar essas informações, mas eu vou precisar de ti, vou precisar da tua equipe, porque se a gente não conseguir organizar, qualquer coisa que eu te disser vai estar errada, porque eu vou estar olhando para a coisa errada. Então, o primeiro passo que eu sempre digo é organizar, parar, tira ali um dia por semana, que seja 2 ali, organiza, planilha as coisas, vê certinho o financeiro, né? Ou, né, vai atrás de um sistema, dependendo já do teu tamanho. Mas eu considero esse o principal erro, a dificuldade de organizar a informação para depois olhar ela. Tá? Por que eu acho que esse é o principal erro? Porque a minha atividade, a nossa atividade na AgroMoney, ela precisa ter essa base, né? Essa fundação, senão a gente não consegue operar. E mesmo que não seja o meu caso, de ir lá no cliente propor, né, uma assessoria, ele mesmo, se for fazer o que eu faço no negócio dele, se não tiver a base organizada, ele vai ficar mais perdido ainda, né? Então, às vezes é bom dar esse passinho para trás, esperar, né, organizar mais um pouco, ter certeza que está olhando para as coisas certas, para daí começar a fazer análise e realmente a gestão nessa parte do financeiro, né, na parte principal, que é o que eu conheço com mais facilidade, que é o financeiro. Né? Sim. E é legal, né, cara? Porque assim, igual você comentou, existem etapas. E não sei, a gente vê muito, né, Gabriel? Tem muito produto que tenta pular etapas, né, cara? Sim. E assim, trash in, trash out, né? Quer dizer, se entra lixo ali no início, vai sair lixo lá no final, né, cara? Que é a tomada de decisão. E aí a gente vê erros grotescos acontecendo justamente porque o cara não olhou para aquilo com atenção, né? Isso tem muito a ver com questão cultural, assim? Como que você enxerga essa parte? Sim, aqui a gente comentou sobre um principal problema dos produtores rurais na gestão, porque é o nosso assunto, mas é um dos grandes problemas de qualquer empresário, né? De qualquer setor. Organizar financeiramente as contas e ter a noção, né, básica de como o negócio está andando e depois analisar. Então eu concordo contigo, é um problema geral, né? Eu acho que é cultural, sim. É uma questão que nós mesmos não somos ensinados no colégio, na faculdade. Se tu vai para uma área muito longe, uma área de humanas, tu não vai ver nada sobre isso. Aí depois tu quer empreender nessa área, dificuldade para empreender nessa área sem ter essa base, né? Sim. Então, não é um problema nosso, do nosso setor. Claro que a gente, né, tem que resolver, e é aí que entra a nossa parte de ajudar a resolver. Mas é um problema cultural, sim, concordo contigo. E quando é um problema cultural, é mais difícil ainda de mudar. Né? Pois é. E aí, quando tu chega lá e aponta para ele esse problema, qual é a reação do cara? Olha, é difícil, cara. É difícil. E vai depender muito de como que esse produtor tem essa informação, né? Então, se ele me diz que tem lá no caderno dele e tal, funciona para ele, na cabeça dele funciona desse jeito, eu digo, não dá mais para ser assim. Até ele aceitar que o que ele fazia não estava dando certo, apesar dele achar que estava dando certo, né? Muitas vezes a gente leva no feeling e parece que o que eu estou fazendo está funcionando. Tem dinheiro na conta, exato, né, cara? Mas, né, e aí fica sempre naquela rodinha do hamster, né? Então, é difícil fazer mudar, né? É difícil. E o core dele, né? Assim, o que ele sabe fazer, o que ele nasceu para fazer, entre aspas, não é isso aí, né? Então, assim, e aí eu acho que tem a dificuldade maior, talvez, e eu acho que tu vê isso bastante. A gente relaciona há bastante tempo, por causa da SCAD Agro, né? E tem bastante clientes em comum com a AgroMoney. E eu acho que o grande BO também é o cara entender que não é ele que tem que fazer a parada, né, Bruno? Porque tem os dois opostos, né? Quem não faz nada e aí, não, vamos, então eu vou fazer tudo. Não, calma. Calma, porque se tu for fazer tudo, tu não faz mais nada, né? E aí o negócio não anda. Então, esses dois extremos são muito perigosos, né? E até também uma outra dificuldade que a gente vê muito hoje, de achar pessoas qualificadas para poder fazer isso para o produtor rural, né? Então, um administrativo, um financeiro, uma pessoa do escritório, que seja ali, um assistente, para poder organizar as notas, né? Porque, poxa, a quantidade de notas é impensável e pensar da maneira correta de lançar para depois olhar da maneira correta. Então, tudo isso, sim, realmente é bem complicado. Cara, assim, até me surgiu essa pergunta que eu não sei se você vai saber me falar, mas a gente vê em empresas de outros segmentos
tendo aquela pessoa de fora que acho que é o business partner ali, né? O cara que vem para ajudar e ele faz isso para várias empresas. Você vê isso de alguma maneira talvez funcionando assim no agro, cara? Olha, eu diria que sim. Eu diria que sim. Porque uma das grandes dificuldades, né, disso acontecer, da questão da organização no negócio rural, é como ele começa, né? Ele é um negócio muitas vezes familiar, do meu avô, do meu pai, agora é meu, e eu fui entrando. Então, não tem aquela coisa assim pensa no outro setor, né? Vou abrir uma empresa. Então, vou pegar um contador, vou pegar um administrativo, né? Vou começar bem a empresa. A gente até tenta, né? Começar do zero bem, né? O produtor, ele muitas vezes já está com o negócio rolando, né? Então, ele não tem esse momento de startar, né? De começar. E aí, claro, uma pessoa que chega de fora com esse perfil, né, de organizar o negócio, muitas vezes dá esse start. Não, hoje estamos assim, né? Então, o que precisamos? Precisa de um financeiro, um contador, enfim. Já tem um contador, tá, organiza. Será que ele consegue fazer o financeiro também? Não. E aí dá esse caminho, né? Não, a partir daqui o negócio é um negócio de fato, né? Tem todas as suas etapas bem organizadas e aí segue. Então, eu diria que sim, é possível. Porque acaba sendo uma oportunidade, né, cara? É verdade. Não, mas assim, e tem bastante já. Tem, né? A Scadiagro, tem bastante cliente que tem o sistema, tem o contrato Scadiagro e tem um BPO que opera. Que não é dentro da fazenda, as coisas não é dentro do escritório da fazenda. Até assim... Por causa de tamanho também, né, Bruno? Por exemplo, assim, eu acho que os clientes lá da AgroMoney já estão num cenário diferente, né? Que os caras têm que ter dados de lavoura também, lá do talhão e tal, para que as informações que a AgroMoney gera tenham realmente o impacto que se espera, né? Sim. Mas um cara menor, né, uma propriedade menor que não precisa ter todo esse dado do talhão X e tal, o BPO cai como uma luva, porque hoje as ferramentas aí, a nota já cai dentro do sistema, emitiu lá, já cai dentro do sistema, tal, a pessoa já, né, codifica ali e com certeza quebram, não é que quebra um galho, mas assim, tu não precisa ter uma estrutura de fato administrativa para ter, né, o trabalho feito. Eu até levantei esse assunto, né, cara, porque assim, a gente tem aqui no Gestão Rural essa questão de manter o pequeno e o médio também no negócio, né, cara? Exatamente. E às vezes o cara fala assim, putz, mas não tem ninguém aqui, né, pra fazer isso. E aí, isso daqui a pouco pode ser uma alternativa super interessante, né, cara? Claro. Até pra querer galgar depois coisas melhores ali no ponto de vista de gestão, né? É uma coisa interessante. E assim... isso também é uma coisa que não nem tá no roteiro aqui, mas me surgiu aqui essa pergunta, Bruno. Tu sabe me dizer em que momento, assim, vocês devem ter mais ou menos isso mapeado lá, né? Quando é que o cara preciso falar com a AgroMoney? Olha, geralmente, infelizmente, é quando as coisas não estão andando bem. Acaba que o maior dos casos é assim. Mesmo os clientes que viram efetivamente nossos clientes, tá? E às vezes as coisas não estão tão ruins, não é assim também, né? Justamente até o cara tá mais assustado Exato, do que... Exato. Entendi. Então, é raro, tá? Já temos alguns casos assim dele nos procurar simplesmente porque ele tá bem, tá funcionando, mas ele quer uma opinião mais profissional, né? Que é quando ele deveria procurar mesmo. Exato, sempre. Que é o certo. Que é tipo daqui pra cima. Exato. Eu tô bem, meu negócio tá estável, não tô com grandes dívidas, né? Tenho ali o giro do meu negócio, tô bem capitalizado. O que eu faço, né? Qual que é o melhor caminho, né? Bom, de repente eu tenho uma família, quero crescer para ter uma herança maior para os netos, enfim, ou não, quero ficar estabilizado, de repente investir numa outra área, seria o momento ideal, eu diria. Infelizmente não é o mais comum. O mais comum é quando a água já tá bem alta, né? E aí o nosso trabalho acaba ficando mais difícil. Sim. Acaba ficando mais difícil. É você pavimentar uma estrada esburacada, né? Exato. Se você tivesse antes, se fizesse tudo antes, gastaria menos e daria menos esforço, né, cara? Mas, de novo, a gente volta para aquela questão cultural também, né? Pensando até mesmo com a nossa saúde, né? Muitas vezes a gente só procura o médico quando a gente já está com alguma
alguma dificuldade, né? Então, essa questão do financeiro, ela é muito parecida. Então, infelizmente, acaba sendo esse o momento. Né? Ô Bruno, você vai mandar? Eu ia falar o seguinte, ó, inclusive, tu que tá escutando ou tu que tá assistindo, o pai profissional desse cara aqui, lá no episódio 5 ou 6, ele falou o seguinte... 5 e 6. 5 e 6 foi com ele, né? Mas ou no 5 ou no 6, ele falou o seguinte, que os produtores rurais quebram na alta. Quando tá com a burra cheia. Ele quebrou e ele nem viu. É verdade. Aí ele vai descobrir quando as vacas magras chegam, né? Quando chega a crise, quando o preço baixa, sobe insumo, não sei o quê. Aí o cara não fez o trabalho aquele lá, né? De estruturar e tal. E por isso que a gente tá aqui. Eu não tô aqui para vender sistema, eu tô aqui para falar sobre gestão. E o que a gente tá falando é isso, né? Então assim, ó, quando tu tiver bem, meu velho, procura te organizar. Porque daí tu vai pegar esse bem que tu tá e aí tu vai construir lastro para quando esburacar a estrada, tu ir lá e conseguir pavimentar, né? E o Bruno, quero aproveitar esse gancho, cara. Você falou uma coisa muito legal, que é o seguinte, né? Pô, os caras chegam normalmente... são raros os casos que chega alguém assim, pô, eu quero, né? Tô bem e tal. Tem algum caso específico, você não precisa falar nome, precisa, né? Não precisamos expor ninguém. Que chegou numa situação que você falou assim, eita vida. E o cara conseguiu, com a ajuda de vocês, vamos dizer assim, melhorar e sair dessa situação? Sim. Vários casos, na verdade. A Agromania começou em 2017, a gente até estava comentando aqui antes de começar. E logo no começo ali, porque o último ciclo bom foi ali perto da pandemia, né? 20, 21, 22, ciclo bom de preço, né? Então foi onde os produtores conseguiram, né, crescer e muitos quebraram nesse momento, né? Foi quando o Antônio falou isso. Exato. Então, a gente tinha, na época, a empresa ainda pequena, éramos apenas eu e o Antônio, mais alguns outros, a Dani e o Rui como terceiros, mas basicamente eu e o Antônio, eu ainda muito novo. E o Antônio me falou, temos uma situação complicada aqui que a gente vai ter que ter atitudes mais radicais, né? Então, a gente nunca quer que o cliente quebre, né? Tá lá na nossa parede, o cliente da Agromania não quebra. E se para não quebrar eu precisar tomar medidas drásticas, eu vou ter que tomá-las, né? E na época era um cliente que hoje é muito amigo nosso. Isso também é uma coisa que até, aproveitando comentar, os nossos clientes se tornam nossos amigos, né? Porque é uma relação muito pessoal, né? Sim. Entrar no negócio do cliente, ver as contas deles, né? Então, todos viram nossos amigos. Hoje são muito amigos nossos. Inclusive, todas as reuniões agradecem muito. Porque naquela época, ali um pouco antes da pandemia, estavam numa situação de um endividamento muito forte, muito pesado. Já estavam no nível em que pegavam dinheiro com o banco para pagar o outro banco, né? Como era antes da pandemia, aquela época ali que o juro já estava um pouco mais baixo, conseguiam um crédito um pouco mais tranquilo e estava nessa bola de neve. Produtores de arroz, então o preço do arroz antes da pandemia era aquela, como está mais ou menos hoje, né? Então era uma dificuldade muito grande de gerar resultado. Apesar deles terem uma operação positiva, mas não o suficiente para diminuir esse endividamento muito grande. E eles eram também muito grandes, são ainda hoje, pecuaristas. E a nossa, na época, nossa ação era diminuir um pouco a pecuária para salvar o negócio como um todo, né? Uma decisão muito difícil, né? Um pecuarista, tu dizer para ele que ele vai ter que diminuir um pouco a pecuária dele, mas foi feito, foi uma das reuniões mais difíceis. Na época eu não participei, eu ainda era estagiário, o Antônio acabou me deixando de lado dessa. E aí, que ele te poupou, né? Exato. E aí veio a pandemia, lógico que a pandemia também ajudou nessa virada de chave, mas aí é outra coisa que a gente costuma dizer muito também, né? A gente tem que trabalhar para a sorte aparecer e nos pegar trabalhando, né? Claro. Porque ela pode aparecer e eu estar despreparado e eu não aproveitar ela. Exatamente. Como aconteceu, né? Então, a pandemia veio, ajudou quem se preparou. E foi o que eles fizeram. Então, o período em que eles tiveram de maior dificuldade, que eles tiveram que diminuir a pecuária, com a pandemia e ali organizando a casa, já repuseram a pecuária novamente. Já estão a pleno vapor e desde a pandemia, então não temos mais grandes problemas. E o negócio hoje tem um endividamento super saudável, negócio de vento em polpa. Então, foi o caso mais emblemático, né? Atualmente, a gente tem muitos clientes que entraram pós esse cenário.
né, e que aí não estavam preparados para esse boom, né, para o ganho que tiveram. Não aproveitaram esse ganho para capitalizar o negócio, muitos cresceram e aí veio a crise e aí os endividamentos do passado é que nos dificultam atualmente, né? Então, que acontece bastante, né? Estamos ali fechando o fluxo de caixa, tem não sei o que para pagar, putz, isso eu fiz lá atrás, lá em 2020. Parecia tão bom na época. E aí, como é que tira isso da frente agora, né? Com que resultado? Com esse preço baixo, enfim. Então, foi o caso mais emblemático. Hoje em dia, é uma coisa que a gente sempre diz para todo mundo, tá? A gestão financeira ela não tem milagre. Não existe curto prazo que resolva. A não ser que a gente tenha uma nova pandemia, algo extraordinário, né? É consistência, é tempo, ainda mais no nosso setor, que a gente não tem receita todo mês, não estou todo mês gerando produção para fazer receita. Então, o meu resultado ele é o resultado de um ano de trabalho. Se eu fizer alguma coisa errada nesse meio do caminho, eu perdi um ano. Então, o financeiro ele é demorado. Então, os clientes que entraram mais recentemente ainda estão no caminho de virar essa chave, né? Então, mas é algo que em 3 a 5 anos se resolve em menos tempo, caso a gente tenha eventos mais extraordinários que ajude, né? Mas realmente, esse foi o caso mais emblemático que eu comentei com vocês. Os outros todos estão em vias de ser resolvidos, né? E assim, do teu ponto de vista, apesar de tu não estar enfiado no meio, né? Tipo, tu não foi para essa reunião, mas tu viu o desenrolar da coisa. Sim. O que tu acha que fez o produtor, enfim, a família, que a fazenda em si, né? Porque, por exemplo, lá, quando tu fala numa empresa, né? A empresa é o sócio, né? É o dono. Sim. E a fazenda é o produtor rural lá e tal. Então, o que fez essa galera, esse pessoal aí mesmo, tá com a cabeça aberta para fazer essa mudança? Porque a gente sabe o que precisa fazer às vezes, mas não faz, né? Isso. Eu acho que primeiro ter ouvido a solução, entre aspas, de uma pessoa de fora, como nós, a confiança na gente, na nossa reputação, no nosso trabalho. Então, olha, se eles estão dizendo que é a solução, a melhor solução, a gente vamos fazer, né? Porque se não for essa, qual vai ser? Eu me colocando no lugar deles, né? Não vejo outra saída, né? Aí não queremos vender terra, não queremos diminuir, então acho que foi por esses 2 motivos. Ouvir uma opinião especializada de fora e a confiança nessa opinião, né? Porque poderia ser uma opinião também de um terceiro, uma opinião ruim e não ter a confiança necessária, né? Então, acho que a confiança de acreditar que as pessoas que estavam dando essa opinião eram pessoas capacitadas e que isso daria resultado, né? Mas, de novo, concordo contigo, é uma decisão muito difícil, muito pessoal e que eles poderiam não ter aceitado, não ter feito, né? Mas era uma situação bem, bem forte, bem difícil e que se eles não fizessem, não teria muita solução mesmo. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Legal. E, cara, uma coisa que acho que vocês, né, que estão ali no front, vamos dizer, né, estão lá trabalhando com os dados do produtor e tal, vocês, de alguma maneira, diferentemente lá da Farsul, né, que era uma coisa muito mais macro e tal, vocês têm uma visão micro daquele produtor e de vários outros produtores que são parecidos com eles. Então, imagino que vocês têm vocês estão falando de futebol, vocês são mais ou menos o Messi ali, né? Tem uma visão de campo muito boa, né, Sim. cara? Entendendo exatamente o que está acontecendo e tal. O que essa visão econômica que você trouxe, né, enfim, dessa experiência toda sua, te ensinou sobre o produtor que talvez nem ele mesmo saiba, cara? Sobre ele próprio, né? Essa é uma boa pergunta, né? Primeiro que todos que nós trabalhamos, pelo menos, né, eles têm uma veia empreendedora natural. Porque por mais que venha da família, tu continuar na atividade requer uma questão de dom, eu diria, né? Porque tu tem que saber, foi criado ali, sabe, aprendeu, mas tem que gostar, né? Não é porque, tem vários casos, né, de pessoas que saíram do negócio para estudar outra coisa e depois voltam para o negócio, né? Então, ter a cabeça de que isso realmente é um negócio e muitas vezes eles não sabem que é um negócio, eles estão lá no dia a dia só vivendo e não se dão conta que eles são, de fato, gestores, empresários
né? E que sabem fazer as coisas bem feitas. E que não conseguem fazer tudo sozinho, por isso, obviamente, acaba dando errado, né? Então, a primeira coisa que eu diria que o produtor muitas vezes esquece é que ele, de fato, ele não é só produtor, ele é um empresário, é um gestor e bom gestor, né? Ele só tem que saber como gerir com mais qualidade, né? Ou delegar para outras pessoas as coisas que ele não faz tão bem. Segundo, a capacidade de entender como todo o negócio funciona, né? Então, ele sabe de uma ponta a outra do negócio e muitas vezes de uma operação muito grande. É algo que se eu fosse lá para dentro, eu ia demorar anos para conseguir saber tudo que ele sabe. Então, poxa, se eu sou um bom empresário, se eu conheço do início ao fim o meu negócio, não tem como dar errado, né? Eu só preciso daqui a pouco de gente para me ajudar nisso. Então, quando ele entende isso, ele nos procura e aí dá certo, enfim, por outros motivos, mas também pela questão dele estar aberto a essas opiniões de terceiros, né? Então eu diria que o produtor às vezes esquece que ele é um empresário mesmo, que ele é um gestor mesmo, fica muito focado lá, ou está sempre perde muito tempo, né? Porque o preço não está como eu queria, porque o mercado não está como eu queria, porque o custo não está como eu queria, porque a política não está como eu queria. Tá, mas o teu negócio está como tu quer? Se está como tu quer, as outras coisas, independente do que acontecer, tu vai estar preparado para elas, né? Então, lembra que tu é um bom gestor, que deu certo, que o teu negócio está prosperando independente dos outros, né? Legal. Cara, e tu vê que loucura, né? Assim, olhando para uma matriz SWOT, por exemplo, o cara tem uma fraqueza, o que é uma fraqueza ao mesmo tempo é uma força que ele tem, né? Sim. Porque tu falou aí que isso que tu falou, os dois pontos que tu colocou, acaba, por vezes, ferrando ele, mas, ao mesmo tempo, é um ponto de força que ele tem, né? Sim. Que é justamente uma coisa meio o que parece ser assim, que às vezes ele quer tudo para ele, e ele sabe, ele consegue fazer, ele só tem pontos que ele precisa melhorar. Quer dizer, você precisa trazer gente de fora, né? Ao mesmo tempo que é bom, é ruim, né, cara? Porque o cara conhece tudo e ele acha que pode conseguir que vai dar fazer certo, tudo, né? E nessas novas gerações que estão vindo, cara, tu acha que isso aí tá mudando? O cara já tá vindo com uma mudança nesse chip aí? Sim, eu acho que sim, porque, bom, primeiro que são gerações que já estão nascendo e sendo criadas num meio de informação muito maior, né? Então, já sabem que existem ferramentas, bom, propriamente a inteligência artificial hoje em dia todo mundo usa, e o pessoal mais jovem, então sabe que isso pode ajudar, né? Então, já tem uma cabeça um pouco mais virada para esse lado. A gente tem, inclusive, alguns clientes que viraram nossos clientes porque os filhos conheciam o trabalho e recomendaram: pai, o que tu acha? Né? O pai meio assim vai, né? Então, aí vê que funciona e, que legal, então deu certo, né? Então, eu diria que sim, essa mudança está acontecendo já sim. Eu acho que, com certeza, os próximos anos tendem a ser mais, com essa geração chegando mais nas cabeças dos negócios, né? Isso melhorando bastante. E de alguma maneira também, né, Bruno? Não sei se você percebe isso também. Essa via de entrada, muitas vezes é uma via de entrada para a nova geração, né? Sim. Porque é uma coisa que, às vezes, ele pode até não conhecer a fundo, mas, né, igual você, começou a estudar, entendeu, tal, o cara mexe numa planilha, o cara entende do software, um aplicativo, até isso pode ser uma baita de uma porta de entrada para a nova geração, né, cara? Que às vezes o cara não que ele não queira estar no trator, mas é diferente, né? São coisas diferentes, né, cara? Claro. E ajuda tanto quanto estar no trator, né? Então, com certeza, isso aí. Então, assim, ele pode, muitas vezes, se não é no que ele gosta de estar lá fora, estar no trator, mas, eu queria ajudar. Bom, tem outras maneiras de ajudar sem estar lá, né? Então, várias outras, não só o que a gente faz, né? Então, realmente, é uma baita porta de entrada, sim. E até porque, assim, né, cara? Se não tiver ninguém com interesse genuíno no negócio, sim, cuidando dessa parte, sim, envolvido com essa parte, a tendência é que o negócio deixe de existir em algum momento. Porque o cara pode colocar profissionais ali? Pode, né? Acho que até deve, né, colocar profissionais. Nós tínhamos um cliente que
bem conhecido até no Rio Grande do Sul, a Cabanha Azul, né? Quando eles tinham um escritório aqui em Porto Alegre, e tinha um administrador de mercado dentro do escritório. Olha, 20 anos atrás, cara. Se tu vê, né? Sim. O cara, o seu... Esqueci o nome dele, mas o veião, sabe? Enxergava longe. O cara meteu um administrador de mercado lá. E enquanto isso, preparava a galera que vinha. Só que tem que ter alguém do negócio, dono, né? Que, assim, eu pelo menos dentro de fazenda, eu não consigo enxergar que isso não seja, que não tem alguém ali, né? Porque, tipo, a gente olha grandes grupos aí, né? Eu tava no evento da Startse, eu acho que foi ano passado, não me lembro, e tava lá o pessoal lá da Mage, tava a menina lá falando, né, da família e tal, que é o que tu tá falando. Não tá lá no trator, ela não sabe não sei se algum dia ela subiu em cima de um trator, mas ela tá tocando uma parte importante do negócio. E essa galera nova aí, bom, tu falou aí, deve ter muito, né? Deve ter muita gurizada que é quem troca com vocês. E aí, e aquilo que a gente comentou antes também, né? Esse pessoal mais jovem, quando entende que aquilo é um negócio, é uma empresa, né? É a fonte de renda da família, então, mas é um negócio, né? A gente não está aqui só brincando de fazendeiro. Não, é um negócio. Então, eu tenho a chance de ser um grande negócio. Eu tenho a minha capacidade técnica, eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo, e que, a dificuldade que ia ter para eu conseguir um emprego num lugar bom, num lugar grande, em outro setor que seja, na cidade, por que eu vou passar todo esse trabalho se eu posso trazer minha técnica aqui para dentro? Né? E fazer isso crescer. E às vezes esse mesmo cara tá pagando pau para um amigo, o pai do amigo que tem um comércio ou qualquer outra coisa. E ele não conseguiu entender que ele também é um empresário, né, cara? Isso é tão muito bom louco, quanto. E esse é impressionante, cara. A gente conhece muito, né, jovens que vão estudar, fazem faculdade e vai para fora. Né? E lá fora ficar doido com as empresas, com o mercado financeiro, aquela coisa toda. Cara, aí volta para cá e vê que tudo aquilo acontece também dentro da empresa do pai, do avô dele. Então, é uma baita oportunidade, né? É difícil achar essa oportunidade em outros lugares. Né? E eu entendo que justamente a falta de gestão, principalmente gestão financeira, econômica ali, é o que não faz a pessoa ter essa visão. Por quê? Por causa do que tu falou vários minutos atrás aqui, que é de um negócio não dar lucro. Né? Não tem cara de negócio. Exatamente, porque assim, vai trocando 6 por meia dúzia e entra ano e sai ano, e aí ganha num ano, perde no outro, não sei o quê. Tu não consegue fazer um investimento diferente, né? Tu não consegue, sei lá, comprar X apartamentos na planta para aquilo render, vender, ter um outro negócio, né? Tipo, cara, vamos montar uma construtora, vamos abrir um outro negócio fora para tu não ficar com os ovos na mesma cesta, porque vocês devem fazer esse tipo devem dar esse tipo de orientação também ali, né? Sim, quando o cara começa a ter resultado, cara, vamos olhar para o mercado e vamos entender aonde é que tu pode investir isso aqui. Exato, não. Porque não só comprar terra... Não, A gente ajuda bastante nessa parte, sim, né? Claro que em momentos como a gente está vivendo, esse vira um assunto, em momentos de crise, né? Sim. Ele vira um assunto secundário, mas ele existe, né? O primeiro passo sempre é ter a casa redondinha, ali tá com uma liquidez boa, tá bem capitalizado. Caixa é o rei. Exato. Mas, bom, tu tá pagando teu prolabore, né? Que é teu dinheiro particular, quer fazer outras coisas, né? Tem que fazer outras coisas. O negócio tem que te pagar o prolabore, senão ele não é um negócio, ele não é uma empresa, né? Então, e aí vai crescer para outros lados. É muito importante, porque são nesses momentos de crise, de baixa, que muita gente acaba saindo do negócio porque não vê futuro, né? E aí se tu não tem outros negócios, né, funcionando, tu vai começar do zero em outro lugar, vai ser muito difícil, né? Sim. Então a gente ajuda também. E até essa formalidade, né? Porque assim, igual tem toda a parte da gestão financeira, econômica, né, que é importante, mas a própria, que acho que a gente conversou no episódio anterior, com o Arthur, né? Que é essa formalidade mesmo, né? De falar, poxa, não, vem cá. Sim. A gente precisa... Você é arquiteto, ele é médico,
o fulano lá é agrônomo e eu sou o pai aqui, sou o dono da fazenda, vamos dizer assim. Pô, o agrônomo, provavelmente, ele, em algum momento, ele vai querer entrar na operação e tudo mais. Mas o médico e o arquiteto, não é pra mim, né? Só que é dele, né, Claro, velho? tá todo mundo vivendo disso aqui. E como que nós vamos formalizar Exato. isso? Porque isso tudo é importante na hora, porque o que é combinado no início... Exato. Que não tá escrito, meu velho. Então, já É. era, né, velho? E aí é muito difícil depois fazer uma reunião e transformar isso numa coisa profissional, né? Aham. Porque daí, bom, acontece demais, né? Aí começa a vir a história da infância, porque É, fulano fez exatamente. aquilo com o outro. Lembra da roda, do pneu do trator? Lá. Exatamente. Então a gente sempre diz, ó, reuniões aqui são reuniões profissionais. Vocês são todos sócios da empresa. Nós, Agromani, defendemos a empresa. Não é o que o Gabriel quer, não é o que o Paulo quer. É o que é melhor para a empresa. Então vocês vão vir aqui como sócios, não são irmãos, vocês são irmãos fora. Porque isso também ajuda a manter a relação de irmão funcionando, né? E em qualquer negócio é assim, né? Sócio, amigo, irmão, parceiro é outra história, né? Então separar bem essas coisas desde o começo é muito importante mesmo. Rapaz, estamos partindo Tamo pros quase indo finalmente pros aqui. finalmente. E eu vou te fazer uma pergunta sacaninha. Olha aí. Tu Ele aceitou? ficou pensando nessa pergunta a noite inteira, viu, Bruno? Não, é sacaninha no sentido de tu te colocar no lugar do cara, né? Se amanhã que tu começa, que tu volta a Amanhã eu trabalhar, volto das férias. beleza. Então tu acordou amanhã e tu não vai voltar das férias. Tu acordou amanhã e tu é um produtor rural. O que tu faria se tu acordasse amanhã, produtor rural, o que tu faria diferente do que a maioria dos produtores rurais faz hoje? Eu iria no escritório. Eu ia lá no escritório ver quem tá lá primeiro, muitas vezes não sei quem tá lá, né? Ver como tá lá, ó, como é que tá o meu caixa hoje? O que eu tenho para pagar esse mês que vem? Tenho dinheiro para pagar essas coisas? Não. O que eu vou fazer? Né? Mas a lavoura... Bom, eu vou olhar a lavoura também. Mas tem um agrônomo lá Exato. para isso. Né? E eu muitas vezes sou agrônomo, né? Me colocando no lugar. Sim, aham. Então, se eu for lá dar uma olhadinha ou outra, eu já sei o que está acontecendo. Aqui eu não sei o que está acontecendo, então eu preciso olhar com mais calma. Ou, né, achar alguém que olhe por mim e que eu confie nessa pessoa. Então, com certeza, a primeira coisa que eu faria era no escritório, entender como é que o meu caixa está, como é que tá os próximos meses do meu negócio, o que eu tenho de estoque para vender, se eu consigo chegar até lá, se eu não consigo chegar até lá, se eu tenho que ir no banco, se eu não tenho que ir no banco, é a primeira coisa que eu faria. Fluxo de caixa Na veia. básico. É. Chegava lá, olhava, que cara, resolve o o que problema. está acontecendo, o que vai acontecer. Porque agora tu falou um negócio foda aí, hein, cara. Porque, assim, não é comum mesmo, né? Geralmente o cara vai na lavoura. Né? E aí, se ele chega lá, aí sempre tem, né? Sempre tem um BOzinho. Sempre tem. Sempre tem uma coisinha pro cara se envolver. Aí o Passou tempo... a tarde inteira trocando o pneu de um trator. Não, um parafuso que tem rosca invertida. Nossa. E que, cara, não é fácil de achar. Isso é uma não, delícia. É uma delícia. Ele Isso vai é na uma delícia. cidade. Nossa. Roda todas as E lojas de peça. E o fluxo de caixa lá. É. Quem sabe tu Chamando fala ele. comigo aqui. Mas é aquilo, é que nem acordar cedo e ir na academia, né? Ninguém quer fazer isso. Ninguém. Mas tem que fazer, né? Eu quero ir fazer o que eu gosto, né? Eu quero fazer as minhas coisas, mas eu preciso fazer as coisas que eu não gosto também. Né? Precisa Que eu fazer. preciso fazer. Cara, Cara, tem alguma coisa assim que você já recomendou para algum cliente e que você sabe assim, putz, cara, isso é foda de fazer, isso é foda de executar. Mas que sem aquilo não tem como, assim, tem algum fato assim? Tem, cara, tem. Uma das coisas muito difíceis de mudar é o estilo de vida, né? Então, quando a gente está numa situação em que o negócio está apertado, mas os sócios continuam vivendo como se o negócio estivesse normal, ter que mexer no dinheiro que está indo para o bolso dele é muito difícil mudar. Porque assim, nós, com os nossos trabalhos, quando perdi o emprego, estou passando uma dificuldade, eu mudo o meu estilo de vida. O produtor rural muitas vezes não, né? E aí o negócio continua
sendo drenado por uma terceira fonte, né? Digamos assim, sou drenado pelo governo, sou drenado pelos custos e aí estou sendo drenado pelos sócios também. Muitas vezes o negócio está num patamar em que ele não permite mais retiradas nesse tamanho. E entender isso é muito difícil. E aí aplicar essa mudança é mais difícil ainda. Lógico que vai ser a última coisa que eu vou procurar mexer enquanto assessor deles, né? O teu negócio serve para tu viver. Mas assim, se tu continuar vivendo desse jeito... aconteceram várias vezes de eu pegar um negócio em que o custo dele era X milhões e o Prolabore dele era metade desses X milhões. Então, poxa, tu tá tendo uma operação e meia do teu negócio. Não, mas está funcionando bem assim? Tá, ok, não vou mexer nisso, vou mexer nisso por último. Não, mas está diminuindo o custo da manutenção, está diminuindo a aplicação do fertilizante, está diminuindo as assessorias, está diminuindo tudo e esse Prolabore continua estável. Então, ter essa conversa também com os outros sócios, né, é muito difícil. Então, é uma das coisas mais difíceis de mudar, com certeza é isso. Mas e aí, cara, como é que tu... Tipo assim, eu fico imaginando tu pegando um fluxo de caixa de 10 anos para frente, jogando na tela e mostrando, olha lá. Uhum. É mais ou menos isso. Claro, não é simples assim, sim. Mas tem todo um... né, tu vai ter todo um trabalho em cima dos números dele e tal, mas basicamente é isso, né? Tipo, olha, cara, não é eu que tô falando. Isso. É os números. É isso então, aí. assim... a gente diz bastante lá, né? Nenhum de nós ali, todos somos economistas na Grumman, então nenhum de nós, enquanto economista, está inventando a roda. Não tem ninguém fazendo uma nova técnica que vai resolver o problema de gestão de todo mundo. Não. É sentar, botar as coisas na planilha, hoje em dia, né? Na planilha, e ver o que acontece se eu continuar fazendo as mesmas coisas, se eu fizer essa coisa, se eu fizer essa outra coisa, ver o que acontece. E ver qual dessas coisas eu vou fazer. Né? Qual que vai me permitir chegar mais próximo do resultado que eu quero. Né? Então, o Gabriel acabou de tocar no assunto que eu particularmente mais gosto lá no trabalho, que é sentar, olhar o fluxo de caixa e ver, cara, o teu problema é esse. Se continuar sendo assim, vai ser isso. Se mudar isso, vai acontecer isso. E não sou eu que estou dizendo. Está aqui na planilha. E se tu quiser, tu baixa a planilha no teu computador e faz a tua projeção que tu vai ver que não sou eu que estou dizendo. Porque tu vai fazer e vai chegar no mesmo resultado que eu. Então, colocar isso ali, olhar para frente, isso resolve muito problema. Muito problema. E ajuda também a mostrar o impacto. Olha só, já está difícil diminuir mais custo, né? Já diminuiu tudo que dava. Já. Tá vendo o Prolabore? Se a gente diminuir um pouquinho, olha como muda lá embaixo. Porque é direto, na linha de resultado, né, cara? É isso. Tipo assim, eu vou diminuir 10% aqui, cara, mas, bicho, vai ser um puta no resultado. Quando o empresário entende isso, né? E aqui a gente tá falando... não precisa ir no prédio 50 aqui, Sim. né? Não precisa. Sim. É básico isso. É básico, assim, ó. O que tu consegue diminuir, né, de dinheiro que sai para Prolabore, enfim, né, e retirada particular em geral, vai entrar direto na última linha. Sim. É direto. Sim. Não tem, ela não passa. Não tem escala. Ela pula direto lá, né? Ela pula direto lá. Isso que comentou agora também, né? Do Prolabore, da retirada. Né? O Prolabore, a questão é a remuneração de quem trabalha. Né? Então, muitas vezes não vai diminuir, é o salário, ok, mas são os extras, né? É tudo aquilo que eu não sei, mas que está saindo do meu bolso, né? Que eu tô pagando plano de saúde para todo mundo na família, tô comprando apartamento para todo mundo na família, tô pagando, mas é que eu comprei para esses 3, falta mais um. Isso tudo, né? Tem que ser colocado no papel e mostrar o impacto disso. É difícil. E eu também não estou dizendo que nunca mais vai ser assim. Né? São momentos. Eu tenho momentos no meu negócio. Então, se está difícil, eu tenho que tentar facilitar a minha vida o máximo possível. E se isso vai ajudar, eu vou ficar 1 ano, 2 no aperto, para depois eu ficar bem e poder desfrutar do negócio mais redondinho. E aí vem uma oportunidade, eu aproveito essa oportunidade e eu volto a distribuir mais valores para o negócio. Então, muitas vezes parece que eu estou sendo mauzão, que eu não quero... Não quero mais que vocês tirem. Não é isso. É entender o movimento do negócio. Né? Do mesmo jeito que o preço cai, o preço sobe, talvez eu deva jogar esse jogo também, né? E, mas aí vou fazer isso, o governo não me ajuda, o banco não me ajuda. Mas, gente, vocês são os sócios do negócio.
quem sofre o pênalti é o sócio no negócio. É assim em todos os setores, não vai ser assim no nosso. Então, é difícil. E assim, tu tá falando assim que, né, tipo, o preço sobe, o preço desce, de repente o cara tem que jogar esse jogo. Mas se ele fizer direitinho, Sim. ele não precisa nem jogar esse Exato. jogo, né? Porque durante 3, 4, 5 anos, ele faz o jogo que ele tem, que é o outro jogo, Isso. que não é nem o jogo do preço alto, nem o jogo do preço baixo, que é o jogo da gestão mesmo. Isso. E aí, meu amigo, depois dali é voo de cruzeiro, Exato. porque ele vai estabelecer um padrão até de vida e o negócio vai conseguir pagar, por quê? Porque ele fez caixa, né? Sim. Que eu acho que o trabalho é esse, Sim. né, Bruno? Isso. É fazer alicerce forte pra, cara, vem chuva, vem vento, vem tufão, Isso aí. não sei o quê, cara, tô firme aqui, irmão. E aí eu não preciso mexer nessas coisas. Sim. Então, claro, a gente está falando de cenários específicos em que uma crise faz com que eu tenha que mexer nas minhas retiradas, porque eu não fiz o meu trabalho de casa antes. E aí, para fazer o meu tema de casa, eu vou ter que, de repente, dar uma mexida aqui e outra ali, mas para ficar redondinho e depois, seja o que acontecer, eu fico estável, eu não mexo mais nisso. Quem vai suportar os impactos vai ser o meu caixa, vai ser a minha liquidez, vai ser o que eu construir nos momentos bons, né? Isso. Então, para ninguém mais sofrer na família. Então, são momentos específicos em que a gente tem que tomar essas atitudes mais drásticas, né? Mas geralmente elas duram um período curto de tempo, né? Até o negócio ficar ajeitado e seguir voando, né? Tem que ser o jogo do Douglas Santos. Feijão com arroz, sem comprometer. É isso aí. Passe curtinho, não erra passe. Tá tudo beleza, cara. Mas aí quando tem o pênalti tem que fazer. Né? Tem que fazer. Esse que é o problema. Não pode perder a chance, né? Nesse momento nós já estamos fora da Copa, né, cara? Exatamente. Cara, porra, muito bom, mas para finalizar, aqui a gente, tu já é ouvinte do Gestão Rural e sempre tem que deixar uma... Não tô dizendo que tu não contribuiu até agora, né? Pelo amor de Deus, se a pessoa que escutou até agora, ela não tirou nada daqui, ela tava escutando, ela tava com a cabeça em outro lugar, não tava escutando o que a gente tava falando. Mas assim, o que tu... Pro produtor que tá escutando aqui e ele daqui a pouco se viu em algumas situações aí das que tu colocou. Teve algum sentimento. E ele não tem nem como procurar uma agromoney da vida hoje, mas ele precisa fazer alguma coisa. Qual é a primeira coisa que tu diria pra ele? Cara, começa a fazer isso aqui, ó, e aí tu vai ver que vai dar resultado e aí depois tu vai poder fazer qualquer outra... Procurar depois você vai poder contratar nós. Contratar nós, enfim. Eu acho que o primeiro passo, né, é se dar conta que precisa de ajuda e aceitar essa ajuda, né? Não, realmente, eu preciso de ajuda, eu vou mudar o que eu estou fazendo, tá? Para mudar o que eu estou fazendo, então vou ver as coisas que eu não fazia e passar a fazê-las, né? Então, ir lá no escritório, como eu comentei, começar a computar essas informações. Começa a olhar aos poucos para elas. No escritório teu, tá? Ele não está dizendo para ir no escritório dele, é no teu escritório. Exatamente. Mas não tem escritório. Bom, então... Cara, faz uma mesinha na sala. Na sala, exato. E tira um tempo para olhar para essas coisas. Né? Olha como tá os teus próximos meses, organiza certinho. Mas estou vendo que eu vou precisar de ajuda. Ajuda tem, a própria Farsul ajuda nesse sentido, né? Então dá para ir atrás de pessoas qualificadas nesse começo, né? Mas entender que isso é importante, já é o primeiro passo. Assumir que precisa de ajuda já é o segundo passo. Tem que entender que está doente, senão... Né? E, cara, eu tenho certeza que todos os produtores conseguiriam fazer o que a gente faz. A gente não faz, como eu disse, a gente não está inventando nada. Só que não é eficiente ele fazer isso. Ele faz outras coisas melhores. Então, tirar um tempo para olhar isso no começo e depois, quando a coisa estiver engrenada, tu vai olhar de vez em quando, tu vai entender o que está acontecendo, né? Mas no começo é importante parar, sentar e fazer isso. É difícil, é chato, o pessoal não gosta, mas tem que ser feito. A gente tem que fazer as coisas que a gente não gosta, né? A gente precisa, que nem o Gabriel falou antes. Então, com certeza senta, dá uma olhada, vê como que está o teu negócio, saiba o que está acontecendo financeiramente no teu negócio. A partir daí, ver o que tu precisa de ajuda, o que tu não precisa de ajuda.
Show de bola. Muito bom, hein? Brunão, eu já vou te agradecer, né, cara? Parece que a gente não falou muito tempo aqui, mas eu acho que a gente falou quase uma hora. Acho que deu uma hora. Assim, queria te agradecer, pô, de coração tu tá aqui. Como eu falei no início, te tirei das férias, né? E também quero agradecer o Antônio, né? Porque eu não gosto de chegar na casa dos outros e abrir geladeira e não sei o que, né, velho? É feio, né? Aí eu peguei e falei com ele. Falei, Antônio, eu quero levar o Bruno lá no Gestão Rural. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, não precisa estar me pedindo, cara. Eu falei, não, mas... né? E o Bruno, pô, aceitou de cara. Com certeza. E muito obrigado, cara. Eu tenho certeza que tudo que tu falou hoje aqui, né? Se a pessoa... não precisa nem fazer muita interpretação, tá? Porque foi muito prático o que a gente conversou. E se ela fizer o básico, né, do que tu falou hoje aqui, der atenção a tudo isso, ela já vai estar na frente de uma galera. E quando ela entender que precisa investir o tempo dela melhor no que ela sabe e gosta de fazer e ter essa gestão com melhor acompanhamento, chama o homem aí que é brabo demais. É brabo. Cara, vou aproveitar também, Brunão, o seguinte, cara, eu tô ouvindo aqui você falar, né, Gabriel? E, cara... Tem um negócio aí que não... Não. Antes disso. Assim, ó, eu acho que esse episódio foi muito bom também em outro aspecto, cara. A gente precisava trazer mais Brunos... pro agro. Sim, não, é verdade, cara. Certeza. É verdade, porque assim, ó, imagina, certeza. Bicho, se você não tivesse vindo no prédio 50, não tivesse visto lá o curso de economia, e quando você estava no curso de economia, se não fosse para Farsul, nós teríamos perdido uma mente brilhante, cara. É verdade. Então, olha só. Forma outras pessoas, né? Porque é isso que eu tô falando, cara. Acho que assim, bicho, esse episódio serviu para mais do que só a gente levar uma dica aí, ou qualquer conteúdo pro produtor, né, cara? Até porque nós estamos muito alinhados no que é necessário fazer. Sim. Mas como é importante também a gente ter gente com olhar diferente, cara. Eu acho que você tem um olhar muito diferente Calma, mano. A esposa dele tá aqui, viu? Eu não vou querer. Pois né? Fica tranquilo. Por isso tá? que eu tô já... É um filho da puta mesmo, né, cara? Mas é verdade, cara. Parabéns aí pela sua trajetória, por tudo que você tá construindo aí junto com a Agromani, cara. Obrigado mais uma vez. Viu, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu fiquei muito feliz, de verdade, falei pro Gabriel. Primeiro porque acompanho e sempre gostei muito de ouvir. E todas as vezes que o Antônio vinha, eu ficava muito feliz do Antônio vir. Enfim, o Antônio que é meu parceiro já há bastante tempo. Então, poder estar aqui já é um passo muito grande com vocês. O Gabriel já é um parceiro de longa data também. Ficamos muito tempo só se conversando pela internet, né? Nunca tinha se visto pessoalmente. Mas as coisas, quando tem que funcionar, funcionam. Né? E é isso que a gente está dizendo aqui hoje, né? Tem que ser feito, faz, que vai dar certo. Então, realmente, eu fico muito feliz com as palavras também, Paulo, porque realmente eu não tinha motivos a princípio para entrar e fazer o que eu faço hoje. Mas é tão importante, é tão relevante, que mesmo se eu não gostasse, eu acho que eu ia acabar fazendo. E eu ainda gosto. Então... Poxa, juntou os dois. E com certeza tem muita gente por aí que não sabe que existe e que provavelmente gostaria, né, de estar aqui. Exato. Então, cabe a nós, e é esse o papel do podcast, é o meu papel enquanto hoje lá economista responsável por formar a equipe, mostrar para esses jovens que têm mais alternativas, né? O cara que sai da faculdade de economia, ele pensa no banco, pensa no mercado financeiro, investimento. Pô, tem uma baita alternativa aqui, cara, que se tu gostar, bom, aí tu vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Muito bom, cara. Eu não sei se você, ao longo desse trajeto, você aprendeu uma frase aí que a gente... Que é uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Tinha que estar ali, né? Tinha que estar escrito 50. Aqui no prédio 50, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta não, tá? Tudo organizado.